O grupo de crianças em suas bicicletas olha atentamente para a grande casa abandonada. Rumores têm circulado durante o ano letivo sobre um monstro que vive dentro dela. Uma criança conta sobre um garoto de cidades vizinhas que entrou em uma casa em ruínas com tinta descascada e janelas quebradas e nunca mais saiu, sugerindo que algo maligno possa estar espreitando lá dentro. As crianças começam a provocar umas às outras, desafiando-se a entrar e ver o monstro por si mesmas. Porém, ninguém parece disposto a se voluntariar, enquanto todos se incitam mutuamente. Enquanto as crianças brincam sobre quem deveria ser forçado a entrar, outro chega cavalgando atrás deles ofegante. "Vocês me deixaram para trás de novo", ele reclama. Aparentemente, não é a primeira vez que o menor do grupo tenta acompanhar seus amigos maiores e mais velozes. As crianças maiores se viram para olhar para ele. Eles não precisam discutir mais. A resposta para quem deve entrar já foi decidida. A criança menor tenta protestar, mas no final, que escolha tem além de entrar? Ele precisa provar de uma vez por todas que é tão durão quanto os outros, para não ser visto como covarde. Sem mais palavras, ele larga a bicicleta no chão e segue rumo à grande e assustadora casa. A porta se abre facilmente e o menino espia o interior da casa escura. O menino entra e o assoalho range alto sob seus pés. O interior parece muito com o exterior, velho, desgastado e abandonado. Mas então ele ouve algo. Ouviu um barulho de arranhões acima dele. Ele tenta sair, mas vê seus amigos pela porta, que sinalizam para continuar. O garoto reúne sua coragem e volta. Ele vai mostrar a eles o quão corajoso ele é. O garoto começa a subir as escadas rangentes conforme pisa. Ele chega ao topo das escadas e encontra um patamar com mais quartos, cada um cheio de sujeira e entulho. Há pichações e muito lixo nas paredes. Adolescentes podem usar este lugar para se encontrar. Mas lá do outro lado do patamar há mais um quarto e a porta está fechada. Do lado de fora, as crianças veem o menino se mover pela casa através das janelas superiores. Eles não estão mais rindo e provocando. Na verdade, estão impressionados com a coragem com que ele explora a velha casa. Embora ninguém admita, ele está ganhando o respeito deles. O menino chega à porta fechada no final do corredor e pressiona o ouvido contra ela, mas não ouve nada dentro. Ele coloca a mão na maçaneta e a abre lentamente. O menino grita e cai para trás quando o gato escondido dentro entra em pânico e salta por uma janela aberta. O menino não consegue evitar de rir. Claro que era apenas um... O menino grita novamente quando o chão cede sob ele e desaba no primeiro andar em meio aos escombros. Ele fica atordoado com a queda antes de gritar novamente, pois o chão também cedeu. Seu grito é abafado pelo impacto do corpo no chão do porão. Ele está empoeirado e ferido após cair 2 andares. Está dolorido, mas consegue mexer os dedos das mãos e dos pés. Ele não está paralisado e nem parece ter quebrado algum osso. Talvez ele esteja bem. Mas não, ele definitivamente não está bem. Porque de repente, há algo levantando ele do chão. Ao adaptar-se à escuridão do porão, ele enxerga o que o está prendendo. É meio homem, meio máquina, uma enorme e repugnante mistura de metal e carne. O menino, aterrorizado demais para gritar, encara os olhos imóveis e mortos da criatura fixos nos dele. Seu rosto se assemelha a uma pele esticada sobre um crânio metálico humanoide. O menino só pode assistir enquanto o monstro levanta seus dedos afiados e metálicos e tira a sujeira do cabelo do menino. O menino começa a choramingar, mas seja lá o que for essa coisa, ela não parece querer machucá-lo. Uma voz robótica e metálica vinda de um dispositivo no rosto da criatura quebra o silêncio. Alanta ala mayuram. O garoto não compreende, mas o robô inclina sua cabeça medonha para o lado e repete o mesmo. O garoto ainda está confuso, mas sente que o robô tenta lhe dizer algo. De alguma forma, ele sente que não vai se machucar. Este é o monstro que todos têm medo?
Um homem-máquina incompreendido vivendo aqui no porão? O robô se encolhe quando algo é esmagado na parte de trás de sua cabeça. Ele joga o menino para o lado e se vira para ver seus amigos, cada um armado com pedaços de madeira e outros objetos como armas. Eles vieram salvar seu amigo do monstro que o desafiaram a achar. Outro corre para atacar o robô, mas cai de joelhos de dor antes de alcançá-lo, assim como as outras crianças. A criatura emitiu um ruído agudo e as crianças cobriram os ouvidos. Todos sentem uma dor de cabeça intensa e aparentemente explosiva. O ruído agudo continua, mas o monstro parece ter entrado em estado dormente, imóvel. O pequeno garoto consegue se ajoelhar lentamente com as mãos ainda presas ao lado da cabeça e se levantar. Ele corre além do monstro e dos amigos que se contorcem de dor no chão, sobe as escadas e sai da casa. Uma mulher corta legumes na cozinha, conversando com sua filha sobre os planos para o fim de semana, quando a porta dos fundos se abre subitamente. Em pé ali está seu filho, um menino pequeno. Ele mal consegue sussurrar as palavras "monstro". Tem um monstro no porão antes de desmaiar, sangue escorrendo de suas orelhas e nariz, antes de começar a convulsionar no chão. Na delegacia, um policial fala ao telefone. Entendi. Sim, um homem de metal é bem estranho. Entendi. Enviarei alguém para lá agora. Fique onde está. O policial desliga o telefone, certifica-se de que está sozinho e então pega o celular. Ele disca um número memorizado e alguém atende rapidamente. Sim, é o agente de campo Pat, diz o policial. Envie uma ótima equipe de contenção para cá imediatamente. Não sei o que é, mas é perigoso. Uma equipe móvel da Fundação SCP, especializada em conter ameaças humanoides, chegou à casa e capturou a anomalia. Equipes de desinformação criaram uma história sobre um vazamento de gás que causou a morte de várias crianças da cidade e administraram anésicos às possíveis testemunhas. Uma vez que o negócio complicado de contenção acabou, era hora de descobrir o que era essa criatura estranha. SCP-203 parece ter sido um homem caucasiano, porém sua aparência atual difere muito da original. Esta criatura humanoide bípede mede 2,5 metros de altura e pesa cerca de 200 quilos. A impressionante altura e peso se devem à substituição total do esqueleto original do homem por uma estrutura mecânica de ferro fundido. O esqueleto de metal é muito maior do que os ossos originais, e em muitos lugares a pele do SCP-203 se rompeu por ser esticada sobre ele, revelando a estrutura mecânica por baixo. Algumas partes da estrutura aparentemente foram feitas para se projetar através da pele, mas o propósito não está claro. Além do esqueleto mecânico superdimensionado, o SCP-203 possui várias outras melhorias. Seus dedos se transformaram em garras afiadas e curvadas de cerca de 1 metro de comprimento. O crânio metálico oco não possui mandíbula móvel, já que os lábios foram totalmente removidos. Ao redor da região bucal, projetam-se várias saliências em forma de gancho, menores, porém similares na aparência aos dedos. As pernas do SCP-203 também foram modificadas com 2 articulações extras que as tornam mais parecidas com as de um cão, e seus dedos dos pés foram substituídos por uma peça metálica sólida, semelhante a botas de bico de aço. A ausência de externo ou placa peitoral faz com que a pele esticada sobre seu peito se retraia conforme o diafragma se contrai. Suas orelhas também foram removidas, embora ainda pareça possuir uma audição muito além da de um humano médio, e enquanto seus olhos ainda permanecem, eles são mantidos em uma posição permanentemente voltada para a frente por várias agulhas que emergem das órbitas oculares. As íris também parecem permanentemente dilatadas e não reagem à luz. No lugar de uma boca, há um pequeno alto-falante com grade metálica que produz vocalizações básicas,
porém com um som distintamente robótico. Os testes mostraram que o SCP-203 tem um entendimento básico de inglês, mas sua própria língua principal parece ser um tipo de árabe, embora não haja registros do dialeto exato. O SCP-203 não precisa comer ou beber, e sem boca visível, provavelmente é incapaz de ambos. Em vez disso, ele funciona com uma célula de energia interna, que fornece energia por até 72 horas. Após 3 dias, o SCP-203 desligará e hibernará por 3 a 4 horas, durante as quais sua fonte de energia será recarregada, fornecendo-lhe mais 72 horas de energia. Todas as tentativas de examinar o SCP-203 por meio de raio-x, tomografia computadorizada, ultrassom e outras formas de imagens diagnósticas falharam. As tentativas de cirurgia exploratória acionaram seus mecanismos de defesa, que são dolorosos e mortais. Quando ameaçado, o SCP-203 é capaz de emitir um som de alta frequência profundamente prejudicial ao sistema nervoso humano. Os efeitos desse mecanismo de defesa foram observados quando um pessoal da classe D atingiu acidentalmente o SCP-203, ativando seu zumbido. Após ser exposto ao som, o D-104 sentiu uma forte dor de cabeça. Após 15 minutos, a dor de cabeça piorou e o D-104 começou a sangrar pelos ouvidos. Depois de 30 minutos, o D-104, que havia sido levado à enfermaria, começou a convulsionar e sangrar por todos os orifícios. Após 10 minutos, o D-104 faleceu. Outro teste foi realizado e os resultados foram quase idênticos, com os sintomas progredindo em taxa similar. Porém, desta vez, em vez de mover o D-104 para a enfermaria, ele foi mantido na cela com o SCP-203. Depois de 40 minutos, o D-104 morreu e pouco depois, o 203 silenciou seu som monótono. O SCP-203 se aproximou do corpo do D-104 falecido e começou a usar suas próprias melhorias para remover o esqueleto do D-104. Apesar do SCP-203 ter sido interrompido antes de completar sua tarefa, o som monótono que produz parece ser um mecanismo de defesa e possivelmente parte do processo de criação de novas instâncias de SCP-203. Em entrevistas com o SCP-203, ele afirma não lembrar de sua vida antes da melhoria. Ele afirma que vive em um estado quase constante de dor e confusão, e que os momentos em que sua bateria se esgota e ele entra em repouso são sua única fuga da dor de sua existência. Ele também afirma não ter memória do que acontece quando seu mecanismo de defesa é ativado, nem se lembra do que fez com o corpo do classe D deixado em sua cela. Contudo, é incerto o quão verdadeiro o SCP-203 está sendo. Não foi possível verificar as declarações do SCP-203 aos pesquisadores, e por ora, a equipe da Fundação deve considerá-las como uma tentativa de despertar simpatia ou manipulação emocional. Ele fez vários pedidos de medicamentos para dor e anestésicos, mas até agora todos esses pedidos foram negados. O SCP-203 foi classificado como Euclides e é mantido em um bunker especializado em um local de pesquisa. 2 funcionários classe D, com equipamento de filtragem de som, o guardam constantemente, acompanhados por escolta armada em sessões de teste ou pesquisa. O SCP-203 é a vítima final? Um humano normal que foi transformado contra sua vontade em uma amálgama grosseira de homem e máquina? Talvez haja algo mais no SCP-203, ou melhor, menos. O SCP-203 está enganando todos nós? Essa alma de ferro torturada não é nada mais do que um monstro metálico se disfarçando com a pele de sua última vítima? Talvez com mais pesquisa, um dia saberemos a resposta. Agora, assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-783. Havia um homem torto para outra anomalia
com ideias peculiares sobre a anatomia humana ideal. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma anomalia, enquanto exploramos os arquivos classificados da Fundação SCP.